Eu vou lendo, preste muita atenção, porque o Espírito de Deus vai falar com você. A pergunta é: nós queremos ouvir a voz de Deus? Amém? Então, amém. De novo, é o que diz o texto. E é muito interessante se prestar atenção, porque cada palavra foi soprada, inspirada pelo Espírito Santo. Nenhuma palavra está perdida, embora as versões possam ser diferentes. A tradução dos primeiros escritos bíblicos, as palavras são essas aqui, ó. De novo. Noutra tradução fala novamente. Noutra tradução fala outra vez. Perceba que no português muda, mas o entendimento é o mesmo. Esta expressão é muito importante. De novo. Olha que legal. Entrou Jesus na sinagoga. Então não era a primeira vez que ele entrava, era outra vez ele estava entrando lá. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. No texto que a gente sempre fala, quando eu cheguei aqui Jesus já estava. Este é o único homem que pode dizer assim: quando o Senhor chegou na igreja, eu já estava lá. O homem com uma deficiência chegou primeiro do que Jesus, porque Jesus ali estava fisicamente. Então ele ganhou de Jesus. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado. Veja que tem outro grupo. Tem um que vai porque precisa de um milagre, mas tem um outro que vai com um objetivo diferente. Eu quero perguntar, já pregando para você, com que objetivo você vem na igreja hoje? Um foi ali para ouvir Jesus, o outro foi ali para pegar Jesus em alguma falha. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Não era a fim de testemunhar. E disse Jesus ao homem da mão ressequida. Jesus não falou com os fariseus. Jesus não se dirigiu para quem queria apenas coisas ruins na casa de Deus. Jesus se dirigiu para um homem que estava ali com uma necessidade. Jesus falou com ele. Ele não tem um nome, ele tem apenas uma necessidade. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado. Jesus também ficava indignado, viu? E não cometia pecado. A outra palavra que para indignação é como se fosse uma ira. Não é essa nossa que dá vontade de matar. Não, é uma ira pelas coisas ruins que acontecem. Ele ficou indignado e condoído. Noutra tradução diz que indignado e cheio de compaixão, ou entristecido, dá na mesma. Condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Você pode dar um glória a Deus? Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos. Diga, fariseus e herodianos. Ele conspirava com os fariseus e herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, o Senhor já falou comigo ontem. Eu estou muito feliz por tudo que o Senhor já me deu na tua palavra, mas eu preciso muito que aquilo que o Senhor me deu ontem, e que eu consegui escrever algumas coisas hoje, não fique apenas no papel, mas que seja transferido para o mais profundo do coração dos teus filhos nessa noite.
Eu imploro, Senhor, não é porque eu mereço, mas é porque nós precisamos, Pai, em nome de Jesus. Essa oração fala contigo, diga amém, Jesus. Assente-se. Crianças, jovens, irmãos, às vezes nós confundimos o que é culto. E nós, pastores conservadores, não entenda conservacionismo com ausência de unção ou do Espírito Santo, não é isso, ou com ausência dos dons. Conservadores no sentido de conservadores aos princípios bíblicos. Nós temos uma responsabilidade muito grande de instruir o povo sobre o que é um culto. Nós enfrentamos um problema muito grande, porque normalmente os pastores das igrejas conservadoras não estão nas grandes mídias, eles não estão na TV, alguns não estão na internet, você nem conhece ele pelos nomes. E aí nós temos um problema sério, porque se pensa que culto é aquilo que essas igrejas midiáticas oferecem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe o que é culto no original? Culto é entrega. Culto é oferta. Culto é sacrifício. O povo de Israel não vinha para receber quando vinha no culto. O povo de Israel nunca veio para receber. O povo de Israel vinha para oferecer. E isso é uma chave importante. Ei, preste atenção. Nós precisamos virar essa chave na nossa cabeça, porque o dia, vai te doer, eu sei, vai doer, mas vai te fazer bem. Eu vou parar, vou respirar. Se prepare. Vai doer demais. Sabe por que você não recebe o que você vem buscar na igreja? Porque você não entrega aquilo que Deus quer que você entregue primeiro. Você precisa primeiro vir para entregar-se. Paulo fala: sacrifício vivo, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos no culto como sacrifício vivo. Então, quando a gente vem na igreja, hoje eu preciso ir lá para receber, aí eu preciso para receber. Você senta no lugar de Deus, porque o culto não foi feito para você. Quando você fala: eu vou lá porque eu preciso disso, eu preciso de um emprego, eu preciso de um milagre, eu preciso mudar de cidade, eu preciso de um carro novo, eu preciso receber. Isso nunca foi culto. Você sentou no lugar de Deus para receber dele, teu servo, o que você precisa. Olha o erro que nós estamos cometendo. É por isso que nós estamos morrendo, porque a gente vem para o culto, que é para adorar a Deus, esperando em que Ele vai me dar em troca. Se Ele me der, eu até dou um dízimo, uma oferta, uns glória, umas 2 horas insuportáveis na igreja, até aguento. E por causa disso, nós estamos tomando o lugar de Deus, porque este lugar não é nada se a presença dele não estiver aqui. Então, a partir de hoje, 1º de fevereiro de 2026, vire a chave. Culto não é para você receber, culto é para você entregar para o Deus Todo-Poderoso. Pastor, mas aí eu não vou receber nada. Não, para. Vá por essa linha de pensamento. Deus é tão maravilhoso. Olha como Deus é gracioso. Deus é tão surpreendente, que quando Ele olhar para dentro de você e ver o
teu coração aberto para entregar, aberto para oferecer, antes de você pedir, Ele já gerou o que você precisa. Você não vai nem precisar dizer, porque Deus sabe das suas necessidades antes das necessidades existirem. Ele já tem a solução para o teu problema. Só não inverta o negócio. Em nome de Jesus, igreja conservadora que somos, espiritual, pentecostal, não vamos cair nessa linha dessas igrejas midiáticas. Hoje você vai trazer isso, porque daí você vai receber aquilo, você vai trazer tal coisa e vai acontecer isso. Não caia nessa mentira. Culto é entrega, é devolver, é sacrifício vivo. Você vai dar a tua oração, você vai entregar o teu louvor, você vai entregar a tua glorificação, você vai entregar a tua alegria, as tuas forças, o teu respirar, o teu levantar para a glória dele, e ele te abençoará, porque você descobriu a chave do que é cultuar ao Senhor nosso Deus. Alguém está me entendendo? Então, a partir de hoje, o que é culto? Diga entrega, diga é sacrifício, diga é oferta, diga é adoração. Isso é culto. Culto não é vir buscar. Hoje eu vim buscar, pastor, e como é que ficam as campanhas das bênçãos? Vamos ter que mudar tudo. Agora precisamos de milagre na família? Eu preciso. Quem precisa, dá um glória a Deus aí. Então nós viremos para receber de Deus, depois de entregarmos a Ele a nossa oferta, depois de entregar a nossa adoração, nós vamos receber sabedoria de Deus. Ele vai nos dar sabedoria para a gente ser um pai melhor. Quantos pais podem dizer amém? Para ser uma mãe melhor, para ser filhos melhores, porque toda vez que você adora a Deus, você se parece com quem você adora. Aleluia. E aí você vai mudar. A tua mulher vai ganhar um marido novo. Não é outro, não é que você vai morrer, não é isso. É você mesmo. Só que você vai vir aqui como Jacó, que entra no val de Jaboque. E quando Jacó entrou no val de Jaboque, ele não saiu como Jacó, ele saiu como Israel, porque Deus o transformou. Aleluia. Você nunca mais vai sair daqui do jeito que você entrou, na hora que você entender. Culto é entrega, amém? Culto é sacrifício, amém? Culto é oferta, amém? Eu não estou falando de dinheiro, oferta é ofertar-se, porque não tem como separar a oferta do ofertante. Aí depois você vai dizer, agora eu estou entendendo por que eu saía da igreja do mesmo jeito. É porque você se colocava no lugar de Deus. Você ficava dizendo, o que Deus vai me dar hoje? Por que Deus não fala comigo? Eu não recebi nenhuma revelação. Irmãos, Deus está revelando a gente desde quando a palavra foi ministrada aqui pelo Francis. Deus já começou a revelar-nos nessa noite. Ele já começou a dizer para você, e o Francis nem sabia que eu ia pregar, porque dificilmente eu conto aquilo que eu vou pregar. E Deus já começou a dizer para nós que o verdadeiro adorador, aquele que adora a Deus de que maneira? Em espírito e em verdade. Amados, eu vou tentar resumir essa mensagem, ela é muito poderosa. Eu já devo ter pregado essa mensagem mais de 20 vezes ao longo dos meus anos de ministério, mas eu nunca tinha visto o que eu vi aqui. A história do capítulo 3 é uma história muito interessante, porque ela se une no capítulo 2 e 3 numa questão geográfica. São os acontecimentos de Cafarnaum. Capítulo 2 e 3 de Marcos. E Marcos é aquele evangelista extremamente sintético, melhor dizendo. Ele sintetiza. Ele usa muito essas palavras, imediatamente. Indo ele nem fala da genealogia de Jesus, ele já começa falando do batismo de João. Ele vai direto ao ponto.
E o Marcos, quando ele escreve o capítulo 3, é bom que você saiba que o escritor João Marcos, ele foi instruído pelo apóstolo Pedro, segundo os estudiosos. Diz que Pedro ditava, explicava, falava. Como ele era um menino mais conhecedor, com mais facilidade, ele sintetizava com muita maestria. E inspirado pelo Espírito, ele colocou algumas coisas para nós. Cafarnaum é chamada de a cidade que é o local de Jesus, a cidade de Jesus. A cidade de Cafarnaum foi considerado o quartel-general de Jesus. Mais uma informação: Cafarnaum foi o lugar que Jesus mais fez milagres. É muito sério isso. E a cidade de Cafarnaum tem uns fatos interessantes. O apóstolo Pedro morava em Cafarnaum. Em Marcos 1:29 diz que indo eles para a casa de Simão, era em Cafarnaum. Possivelmente Jesus ficou muitas vezes na casa de Pedro, porque lá na casa de Pedro Jesus curava e curou a sogra de Pedro. Quem lembra disso? Quantos lembram que Jesus curou a sogra de Pedro? Me ajuda aí, deixa eu deixar. Bem, graças a Deus. Então tudo foi em Cafarnaum. Em Cafarnaum, a Bíblia diz que depois que Jesus curou a sogra de Pedro, as pessoas traziam. Imagine você morar numa casa e você tem um homem especial, e as pessoas descobrem, e você sai da porta da casa e não consegue passar, porque começaram a trazer de todas as regiões endemoniados na porta da tua casa. Você já imaginou? Você levantar de manhã e andar na porta da tua casa? Era assim na casa de Pedro, gente. E o negócio ficou tão legal, mas ficou tão lindo, que eles não trouxeram só endemoniado, eles trouxeram também um paralítico, que estava numa cama, 4 homens, na casa de Pedro. A casa de Pedro ficou tão legal, que eles arrancaram o telhado da casa dele, porque se envolver com Jesus não é fácil. Ele vai tirar a tua liberdade, vai mexer na tua casa, arrancar o telhado da tua família, tirar todo aquele tempinho que se tem de folga. Quem anda com Jesus vai ter que ter prioridade para Jesus, e o resto fica em segundo plano. Alguém está me entendendo? É por isso que tem muita gente que não quer andar com Jesus, porque quem é que vai deixar o sofá dele para entregar folheto à noite? Quem é que vai deixar a comidinha gostosa e a gente fazer um almoço lá na casa de recuperação, no Molive, domingo, para as pessoas que estão lá? Quem de nós vai deixar o nosso horário maravilhoso, que a gente tem que descansar à tarde, à noite, e nós vamos lá no hospital, com autorização, e visitar todos os corredores, só para de longe fazer uma oração? Andar com Jesus nunca foi fácil. O dia que Pedro resolveu andar com Jesus, na porta da casa dele estava cheio de endemoniado, arrancaram o telhado da casa dele, e Pedro nunca reclamou. Eu preciso me aprofundar com você. Você está disposto mesmo a andar com Jesus? Talvez alguns dos seus tempos serão tirados. A gente maratona séries. Será que a gente está disposto a maratonar com Jesus? E aí o capítulo 2 e o capítulo 3 está interligado, abraçado. E em Cafarnaum tinha uma sinagoga muito importante. Era uma sinagoga onde Jesus ia várias vezes. E os amigos e os conhecidos ficaram sabendo que Jesus ia lá, tinha hora, até os inimigos ficaram sabendo. Porque quando você começa a fazer a coisa certa, 2 resultados vão te surpreender. Você vai conhecer quem realmente te ama, e você vai conhecer quem realmente te odeia. E os que amavam iam à casa, iam ao lugar e queriam. Os que odiavam seguiam também. E lá vai os fariseus, lá na casa de Pedro. Quando a casa foi tirada do telhado, estava um grupo lá sentado e religioso. Vamos ver o que ele vai falar. Todos os teus pecados estão perdoados. Olha aí, está pensando que é o quê? Só Deus que perdoa pecado. Mas eles estavam lá. E eu queria comentar com vocês hoje o que me chamou a atenção. Olha o versículo 5, é chamado de o eixo do capítulo 3. O versículo 5 diz assim, olhando-os ao redor,
indignado e condoído com a dureza do seu coração. Quem é que está olhando ali? Me ajuda os estudiosos da Bíblia. Quem que está olhando ali? É Jesus. Jesus que está olhando. Preste atenção. Jesus está sempre observando. Ele está te olhando agora. Ele está olhando para dentro do teu coração. Ele está olhando para o teu casamento, para as tuas finanças, para o teu nome sujo, que ofende Ele, porque Ele não mandou você comprar mais do que você ganha. Ele está olhando tudo. E Ele está olhando ao redor e Ele fica indignado. E é uma mudança de sentimento muito interessante, que na mesma maneira que Ele fica irado com a situação, Ele fica condoído. É uma mudança de sentimento de alguém muito puro, de alguém que tem muito equilíbrio, gente. Ele não é bipolar, não. E ele, quando ele fica condoído, com o que ele ficou condoído? É com a dureza do coração. Você sabe qual era o grande problema dos fariseus? E que eles eram duros de coração. Ai, chegou em mim agora. Ei, olha para cá. Chegou para nós agora. O maior problema da igreja do século 21 não é falta de informação. É falta de coração quebrantado. O problema dos fariseus é chamado de doença crônica do século. Eles estão ouvindo um mestre com uma graça sobrenatural, vendo os sinais na casa de Pedro, caminhando na cidade, só se falava dele. Eles vão à sinagoga para ouvir o sermão, mas eles não abrem o coração. E coração aqui não é sentimento, coração é o Espírito, é a vontade deles, sabe? Eles não se abrem. E foi exatamente isso que o Senhor ministrou no meu coração. É isso que eu quero falar com vocês hoje. Quais são as consequências de um coração endurecido? Será que a gente sofre dessa doença aqui? Será que nós, eu e você, não estamos passando por isso? E eu quero mostrar 3 consequências que são muito fáceis da gente entender. A primeira delas no verso 2, que diz: e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. A primeira consequência é que a dureza de coração transforma ouvintes em perseguidores. Há uma diferença entre seguir a Cristo e perseguir a Cristo. E eu estou falando na conotativa negativa, ou na conotação negativa. Os dois grupos são muito parecidos, porque tanto os fariseus quanto os discípulos estavam na mesma sinagoga. Os discípulos estavam seguindo a Jesus para entender o que ele falava, estavam próximos de Jesus. Os fariseus estavam próximos, mas perseguindo. E o texto diz: estavam observando, prestando atenção. Tem muita gente que é parecida. A gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes as histórias não têm a ver só com os fariseus, tem a ver conosco. Eles observam a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado. Eles não estão nem um pouco preocupados com o sofrimento do outro. Eles não estão preocupados com a dor da criança. Não estão preocupados com o cachorro que foi morto. Estão nem aí. Estou nem preocupado com o acidente que aconteceu da vizinha, com o filho que mata a família para ficar com a herança. Estão nem aí. O problema crônico dos fariseus
não parou no século de Cristo, no primeiro século. É uma doença que vem se alastrando, e aqui pode nos afetar. E nós vamos fazer hoje um raio-x aqui espiritual. Vamos mais profundo, vamos fazer um exame, uma tomografia. Nós vamos entrar aqui para algo mais profundo, para ver se nós não temos a mesma doença. Porque é fácil apontar o dedo para os fariseus e dizer: mas que coração duro, hein? Rapaz. Mas a pergunta é: e nós? A gente não é assim? Deus está falando, não é para mim. A hora está passando, ixi, até agora. A coração endurecido, ele percebe. Olha, e há uma diferença muito grande. A pessoa de coração duro, irmãos, ela ouve a verdade, mas não permite que a verdade transforme ela. Ela vê o milagre e não se alegra. Olha que perigo, irmãos. Ela vê o milagre e não se alegra. Ela vê a vida do outro restaurada e se incomoda. Por que aconteceu com ele e não aconteceu comigo? Não foi o caso desses aqui. Eu estou atualizando para os nossos dias. Nos nossos dias tem gente assim. O irmão chega do mundão, do espiritismo, dos bailões, das festas, da idolatria, do pecado. Na primeira semana, na segunda semana já tem um testemunho para contar de um livramento, de uma cura, de uma porta que Deus abriu. O que está mais tempo sentado fala: eu estou tanto tempo que nunca recebi um negócio desse. Sabe por quê? Porque o sujeito que chegou ontem, depois de ter comido na mesa do diabo e saber o que é sofrimento, quando recebeu a graça e a misericórdia, foi abraçado pelo amor de Deus, ele se entregou a Deus de uma maneira tão poderosa, que Deus não tinha outra coisa a fazer a não ser derramar sobre ele uma graça especial. Aleluia. O que Deus está pedindo para nós: não deixe o teu coração se endurecer. Não permita que o teu coração fique insensível, resistente. Não era por causa de ignorância. Nós estamos falando de um grupo de gente que ignorância não era adjetivo para eles. Eles eram os melhores. Escute, quem são os melhores? Estudiosos, conhecedores da lei, especialistas nos Antigos Testamentos. Eles eram mais profundos que pudessem ter ali em Cafarnaum. Então não era falta de conhecimento, não era ignorância, era resistência consciente. Nós não queremos ele não é para nós. E eles vão no culto ou numa sinagoga, que é uma réplica, é um local onde se ensina a palavra. Era um local onde se instruía as leis da Torá, para ouvir um mestre, e o coração deles não está nem aí. A diferença entre seguir e perseguir é muito próxima. Veja que seguir, os discípulos estavam do lado, perseguir, os fariseus estavam do lado. Aí tem uma coisa que eu aprendi: proximidade não significa discipulado. Eu já tive gente que andou do meu lado, mas não quis fazer o que a gente pedia. Não quis dar sequência. Proximidade não significa discipulado. Perseguir não começa com violência, começa com o coração endurecido. Aqueles que deveriam reconhecer o Messias, que viram o milagre, foram os que frequentavam a sinagoga. Eles não estavam ali para seguir Jesus, eles rejeitavam Jesus. Sabe por quê? Porque a luz de Jesus ameaçava a autoridade deles. Quando eles viram Jesus subir de patamar, Jesus fazendo uma caminhada lá em Cafarnaum, e aí não era mais 2, já era 12, já era 70, já era 500, já era 1000. Eles falaram: opa, nós vamos perder a autoridade, porque ele consegue arrastar a multidão, e quem arrasta a multidão carrega a autoridade. E ele falou: o quê? Nós temos que dar um jeito de se livrar desse camarada. Segunda coisa, resultado de um coração duro, versículo 4. A dureza de coração
ela demonstra uma insensibilidade. Você vai perceber agora se você tem coração duro. Quem tem coração duro não segue a Jesus, ele fica procurando defeito em Jesus. Quem tem coração duro é insensível com o sofrimento do outro. Olha lá. Então Jesus lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Eles foram lá para ver se Jesus ia curar. Porque se Jesus curasse, curar tinha a ver na Mishiná com trabalho. Então se Jesus estivesse trabalhando no sábado, não, tinha que prender Jesus. Porque nas leis, nos ensinamentos, nas ramificações expostas pelos rabinos, dizia que nunca podia se trabalhar no sábado. Ei, você está quebrando a lei que Moisés nos deu, que Deus nos deu. Aí Jesus vem dar uma aula para eles. Olha que aula de sabedoria. Olha como é bom você ter Jesus do teu lado, porque ele está defendendo o homem da mão mirrada. A mão mirrada é mão seca, é mão atrofiada. E é bom que te diga que mão seca tinha a ver com a ausência de produtividade, porque um homem com a mão mirrada não podia trabalhar, não podia produzir. Ele tinha que ficar dependendo dos outros. Isso é o lado real do texto, mas também tem um lado simbólico, e fala muito, porque mão mirrada falava de Israel, que tinha nascido para ser produtiva, mas estava improdutiva. Suas mãos estavam religiosas, carregadas de religião, mas ausentes de coração. Era Israel, era uma réplica. A mão mirrada deste homem falava com a nação de Israel: vocês nasceram para trabalhar para o reino, mas a mão de vocês secou. O ministério de vocês secou. A misericórdia de estender a mão para o outro secou. Tanto é que vocês estão mais preocupados com leis do que com curar uma pessoa. E aí, olha a sabedoria de Jesus. É lícito fazer o bem no sábado? A pergunta é muito sábia. É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Era uma pergunta que eles, se eles falassem assim, é lícito fazer o bem, então vocês estão me protegendo, vocês estão concordando comigo. E se eles falassem, não é lícito fazer o bem no sábado, então quem que defende uma pessoa que faz o mal no sábado? Eles se queimavam dos dois lados. Se eles dissessem, é lícito, então Jesus não era culpado de nada. Se eles dissessem, não é lícito, é lícito sim, pode fazer o mal no sábado, é lícito fazer o meio mal no sábado. Jesus, então olha só, salvar a vida ou tirá-la? E eles ficaram sem resposta. Se a gente falar, pode fazer o bem, nós estamos dando razão para ele. Se a gente falar, pode fazer o mal no sábado, e fazer o mal era não curá-lo, quem é que vai ficar do meu lado se eu defender o mal? Então a melhor resposta da religião foi o silêncio. E silêncio é sinal de neutralidade. Silêncio é a ausência de conteúdo. Silêncio é covardia. Não fazer nada quando você está vendo alguém apanhando e sendo massacrado lá no trânsito é covardia. Ficar em silêncio diante do que está acontecendo na nação é covardia. E o que tem de gente parecido com os fariseus que prefere ficar em silêncio. Mas Jesus não chamou você para entrar em estado de neutralidade. Jesus chamou a igreja para ser ativa no mundo espiritual. No hebraico ou no grego a Bíblia diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe o que significa isso lá de Mateus 16, 18? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Está no grego ativo. Significa o quê?
A língua grega, ela é ativa ou passiva. E quando ela está no grego ativo, significa que você está em ação. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Quando nós estamos em ação, nós estamos evangelizando, as portas do inferno não prevalecem. Quando nós estamos pregando, as portas do inferno não prevalecem. Quando a gente está orando, as portas do inferno não prevalecem. Mas resolve parar para você ver. O grego não é passivo. As portas do inferno prevalecem contra a igreja que dobra e cruza os braços. As portas do inferno prevalecem contra a igreja que não ora, contra a igreja que não jejua, contra a igreja que não entra em ação. Esse texto é muito mais profundo do que você pode imaginar. E eu nem cheguei ainda ao ápice final desse texto. Eu cheguei no eixo dele. O eixo desse texto é mostrar para nós que o problema central era o coração duro. E coração duro, ao invés de ouvir para seguir, quer ouvir para procurar defeito. Quero ver o que o pastor vai falar hoje, porque daí amanhã eu vou engolir na hora do almoço. No almoço o que eu vou falar desse cara? Quando ver, a hora que eu chegar no trabalho, eu sei que eu tenho irmão da igreja batista, eu tenho irmão da igreja assembleia. Nós vamos falar o que os pastores falaram, porque lá nós cozinhamos esses camaradas. O que tem de gente que fica, sabe, pegando a gente por recortes, uma frase, e não pega a gente pelo todo. Jesus já estava passando esse problema com eles. O problema desses homens era a dureza do coração. Eu vou terminar essa mensagem hoje, porque vocês não podem sair daqui sem a terceira revelação desse texto. Ela tem que mexer na minha vida e na sua. Eles estavam tão insensíveis, irmãos, que os fariseus nunca foram para adorar a Deus. Eles não estavam ali para aprender nada, estavam para observar. Como assim? Você vem para a igreja, não é para adorar, para ver a cor do sapato da esposa do pastor, para ver a cor da camisa, para ver o penteado do cabelo da diaconia, para ver como é que estão os adolescentes. Você vem na igreja para quê? Quando você vem para observar coisas, você deixa de receber a informação dos céus. Deus nos trouxe aqui para sermos instruídos. E a insensibilidade é quando a pessoa perde a capacidade de perceber, responder e se comover. Sabe quando ela não responde mais nada? Ela não dá resposta nenhuma. Ela está totalmente inerte. Isso é uma insensibilidade. A pessoa não responde nada para Deus. Irmãos, vamos orar? Não orar. Irmãos, vamos dobrar o joelho? Não é para mim esse negócio não. Irmãos, vamos levantar a mão e adorar ao Senhor? Isso aqui não é. Irmãos, vamos orar um pelo outro? Quando a gente está tão insensível, a pessoa perde a capacidade de perceber, ela perde a capacidade de responder, ela perde a capacidade de se comover. Isso chama entorpecimento do coração. Escute de novo essa palavra: entorpecimento. É uma droga. A pessoa fica drogado. A dureza de coração é uma droga que deixa a pessoa insensível. Irmãos, tem droga que é horrível. Nós até de vez em quando precisamos delas. Misericórdia, pastor, você já tomou uma, quer ver? Quem já foi hospitalizado alguma vez, passou por alguma cirurgia? Deixa eu ver. Recebeu alguma anestesia? Drogaram você. Deram um tramal na sua veia, deram uma morfina. É droga. É para você não sentir dor. O coração endurecido é uma droga que te torna endurecido para Deus. Você fica insensível. E isso é uma preocupação, porque Jesus está ali para curar alguém que está com as mãos limitadas, mas tem alguém ali para pôr observação. Será que é de Deus mesmo? Logo no dia de sábado, fez milagre no dia do sábado, não é de Deus. Era essa a mentalidade que os fariseus tinham. Fez milagre no sábado, é do diabo. Para com isso. Não era falta de informação, era ausência de resposta, era um silêncio, era uma resistência. O silêncio deles era demais. Os fariseus não celebravam a cura, não glorificavam a Deus e nem se espantavam com as coisas boas.
Você consegue imaginar a gente desse jeito? Terceira e última resposta sobre o resultado de um coração duro. Primeiro, a pessoa persegue. Coração duro faz a gente perseguir. O coração duro deixa a gente insensível à dor do outro. E o coração duro se hostiliza contra a graça. Aqui está uma bomba agora. Versículo 6. Eu preciso explicar um pouquinho da história do texto para você entender. Verso 6. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos. Para quem conhece a história, é um absurdo isso aqui, gente. Fariseu e herodiano contra ele, como lhe tirariam a vida. Jesus é a personificação da graça. Ele é o verbo que se encarnou. Ele é a demonstração de graça real. Então, se levantar contra Jesus é fazer resistência à graça de Deus. E esses dois partidos era mais ou menos assim. Então, uma ilustração religiosa. Era como se nós se unisse com o centro de candomblé para ficar contra a igreja católica. Você já imaginou? Pastor Rubens e a mãe de santo Joana, lá do centro, Pai Oxalá, ele sentado aqui tudo rodando, e nós aqui adorando, para descer o porrete na igreja católica. Era mais ou menos isso. Agora vamos para o lado político. É pegar o PL e o PT se unindo para ir contra alguém de um partido do Centrão. Você já imaginou? A turma do PL junto com a turma do PT se abraçando só para matar alguém que está na turma do Centrão? Só para você entender o lado político. Vou para o lado esportivo. Era você pegar um corintiano e se abraçar com um palmeirense para eles espancar um São Paulino. Não tem junção aqui, queridos. Juntar fariseu com herodiano, porque os fariseus odiavam essa questão política dos herodianos. Os fariseus eram os puros da religião, eram os que oravam, eram os que jejuavam, oravam na praça, davam dízimo de tudo, eram os religiosos perfeitos e odiavam o Império Romano, porque o Império Romano era um império satânico que tirou a liberdade, que impedia eles de ter o templo, era toda aquela situação difícil. Então os fariseus eram contra o Império Romano. E os herodianos eram a favor do Império Romano. Eles protegiam Herodes Antipas. Era um partido político a favor de Herodes Antipas, que aceitava o governo dos romanos. Então você consegue entender essa loucura? Como assim? Dois inimigos terríveis. É por causa de uma situação que eu achei interessante. É que Jesus se tornou o inimigo comum dele. Tanto os herodianos odiavam Jesus, quanto os fariseus falavam: a gente odeia Jesus, a gente também. Nós temos as nossas divergências, vamos se unir para ver se a gente mata esse camarada. Eu estou contigo. Igreja evangélica e pai de santo para destruir a igreja católica. Só para você entender. Jesus conseguiu fazer até os inimigos se unirem. A revelação da graça, eles odiaram tanto a graça. Sabe por que eles odiaram a graça, irmãos? Porque a graça ensina eu e você que nós não recebemos nada por mérito. Eu preciso explicar isso porque eu falo tantas vezes, parece que entra no ouvido e sai no outro. Vou falar bem devagarzinho. Você não recebe nenhum milagre por seu mérito. Oh meu Deus, o Senhor tem que me abençoar, porque eu sou dizimista, porque eu não falto no culto, porque eu não roubo. Me abençoa porque eu não falo mal do governo. Me abençoa, Deus, porque eu não bebo, não fumo. Você nunca será abençoado por teu mérito, porque o dia que Deus abençoar você por teu mérito, o sacrifício de Jesus perdeu a validade. Você só é abençoado por causa dos méritos de Jesus Cristo.
Sabe por que você é curado? Porque Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. A Ele toda a honra. Ele tem poder e autoridade. E no nome de Jesus, por causa de Jesus, Ele liberou poder para curar as suas ovelhas. E aqueles que estiverem enfermos, recebam saúde na sua vida em nome de Jesus. É por causa dEle, não é por nossa causa. Você recebe milagre, vai receber sim. Primeiro você adora, entrega, e Deus por misericórdia derrama. É normal, mas nunca será porque você merece. Será porque Ele merece. A graça não agrada quem construiu a sua identidade no mérito, quem construiu a sua identidade no controle, na superioridade moral. A graça não agrada. Não resistir à graça divina é abrir espaço para o que Deus quer fazer em nós. E nós nunca conseguimos fazer a obra sozinhos. A obra da transformação em nós é feita com a graça de Deus. Você se torna uma pessoa melhor com a graça de Deus. Você se torna um pai melhor com a graça de Deus. Alguém recebe esta frase? Diga amém. É por graça, não é por mérito. Os fariseus queriam receber por mérito, tinham dureza de coração. A graça, quem não resiste à graça, igreja, ouve e se deixa corrigir. Amém. Eu preciso orar mais. Oh meu Deus, eu preciso buscar esse avivamento. Glória a Deus. Oh Senhor, me acorda de madrugada. Eu vou pôr o relógio para orar. Meu Deus. Quem não resiste à graça não precisa estar sempre certo. Não estou certo a vida toda. Uma hora você está errado e amém. Jesus vai mudar você. Jesus não salvou você porque você era certinho. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 5,8. A graça, quem não resiste à graça aprende mesmo quando dói. Olha que interessante. Está doendo, mas eu estou recebendo. Deus está me batendo, está me permitindo sofrer. Glória a Deus, é para o meu crescimento. Eu não tenho que provar valor de nada. Estou liberto da culpa. Eu tenho paz com Deus. A graça tem um poder de eliminar a ansiedade do desempenho. Eu não tenho que fazer nada para agradar, no sentido assim, tem que agradar os irmãos. Eu só tenho que agradar a Deus, adorar a Deus, exaltar a Deus. E esses fariseus tinham essas três consequências. Eles tinham perseguição, eles tinham insensibilidade e eles tinham resistência à graça. Não é isso que está acontecendo conosco nos últimos dias? Quantos de nós estamos insensíveis com as coisas que estão acontecendo lá fora? Se eu pudesse, eu mostraria vídeos para vocês. Coisas que chegam para a gente e que alguns vomitariam, de irmãos nossos que morreram apenas porque eram crentes. Meninas de 9 e 10 anos que foram sequestradas lá na Nigéria pelo Boko Haram e ficaram 2 anos. 600 meninas entre 9 a 14 anos para serem escravas sexuais dos soldados muçulmanos. E quando elas foram devolvidas para casa por causa de uma intervenção da ONU, e não foram todas das 600, só 300, eu vi a imagem delas. 12, parecia que tinha 25, 30. Mas isso não nos dói. Isso não tem nada a ver com a gente. É lá na Nigéria. O problema é deles. Será que a gente não está sendo fariseu? Deus está falando conosco desde o começo do culto. E eu entendi. O que nós temos que vencer, a doença número 1, não é falta de conhecimento, é a presença da resistência de um coração duro. Hoje eu vou terminar o culto pedindo a Deus que arranque toda a dureza do meu coração.
Se você for uma dessas pessoas que também acha que tem que tirar alguma coisinha, talvez você está melhor do que eu, não precisa tirar nada, glória a Deus. Mas se você acha que tem dureza no teu coração, ora aí onde você está. Eu não posso fazer nada, eu não posso falar por você, eu nem posso pedir perdão pelos teus pecados, eu não posso nem me arrepender por você. É você que tem que se arrepender, para a gente não ser como esses fariseus. Andava do lado de Jesus, mas não tinha nenhum desejo de ter Jesus. Vamos ficar em pé na presença do Senhor.